Olá! Hoje a nossa devocional tem por título Sou pequeno, mas Deus é grande. E está em Deuteronômio, capítulo 7, versículos de 17 a 19, que nos diz assim: Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenha temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor, teu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e o braço estendido com que o Senhor, teu Deus, te tirou. Assim farás o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Geralmente erramos quando estamos nos extremos. Às vezes podemos errar por achar que somos grandes demais, autossuficientes e não precisamos de nada nem de ninguém, nem mesmo de Deus. Basta algo mínimo ou grave, como uma doença, para logo nós percebermos que não somos nem grandes nem poderosos como achávamos. Em outras oportunidades, podemos nos ver pequenos demais para enfrentar uma situação, como por exemplo um problema em um relacionamento, uma entrevista, uma prova ou realizar algum trabalho. Depois de vencida a situação, podemos até ver que não era tão difícil assim, estávamos supervalorizando a coisa, ou mesmo até uma pessoa. Em meio a extremos, pode sim haver uma série de coisas que realmente mostrem que somos menores do que o problema diante de nós. Ter essa noção não é ruim, pelo contrário, é importante saber avaliar as situações. Em nosso texto, Israel tinha razão em sua avaliação das nações. O problema é que Israel olhou somente para si e para as nações. Este foi um erro sério, pois desconsiderou completamente a ação de Deus. Para não dizer pior, pois quando considerou Deus, foi para achar que ele estava pedindo algo que não dariam conta. Ou, em outras palavras, que Deus não sabia o que estava fazendo com eles. Há muitas situações assim em nossa vida, nas quais avaliamos corretamente até certo ponto, mas deixamos de fora a pessoa que é decisiva em nossas vidas, aliás, que é a mantenedora da vida, ninguém menos que o próprio Deus. Mas o Pai Celeste, que conhece os corações duros, obtusos e vacilantes do seu povo, já previne logo de saída. O povo poderia chegar à conclusão que as nações eram maiores, mais poderosas, mais experimentadas em guerra, e nisto não há problema. O povo poderia e deveria mesmo chegar à conclusão de que era menos treinado, menos armado e em menor número mesmo. Nisto também não há problema. Contudo, à luz de tudo que já tinham passado com Deus, histórias que tinham ouvido de seus pais e avós, deveriam ter se lembrado de tudo quanto Deus já fez e que prometeu que continuaria fazendo. Mas o medo cega. Só a convicção para aclarar as ideias e as atitudes. Deus, em sua misericórdia, trata de lembrar o povo de como ele havia sido o grande responsável pela libertação do Egito e como haveria de continuar fazendo tudo o que viesse pela frente. O povo sabia que a libertação do Egito não era um fim em si mesma, mas apenas um instrumento para que, uma vez livres, conquistassem a terra, não sem lutas, e pudessem servir a Deus com liberdade. O povo se esqueceu disto também. Sentir medo não é problema. Ser vencido pelo medo, ficar paralisado por ele, desconsiderar Deus no processo, isto sim é um grande problema. Aliás, é desse problema
que advém todos os outros. Irmãos, vamos reconhecer nossa limitação. Vamos reconhecer que somos pequenos, teimosos, contumazes, obtusos, lentos e pessoas amedrontadas pelas questões mais tolas. Vamos reconhecer que temos medo de enfrentar situações tensas e limites. Vamos reconhecer que temos dificuldades intransponíveis por nós, como formiguinhas que precisam atravessar um rio de correntezas fortes. Aliás, atravessar águas para o povo de Deus é coisa bem comum, não é? Mas ao fim de tudo, lembremos e reconheçamos o poder de Deus em criar o mundo e por isso mesmo ser dono dele e de tudo quanto há. Reconheça que ele é maior do que você e maior do que o seu maior e mais grave problema. Reconheça que se ele te coloca em situações realmente difíceis, é porque ele tem o pleno controle de todas as coisas. Reconheça que ele é fiel e justo para fazer o que havia de mais difícil para o seu povo: libertar do poder do Egito. E que agora, em Cristo, ele te liberou e libertou de algo ainda maior que o Egito: a morte. Fazendo isso, ele prova a sua fidelidade e também o seu amor em cuidar dos seus filhos. Então, agora responda: há motivos concretos para você ser vencido pelo medo que é totalmente seu? Há razão ou fato concreto que te leve a duvidar de Deus? Não, não há. Irmãos, sigamos confiantes de que não há nada maior do que o nosso Deus, nada que o impeça de fazer a sua vontade no mundo, na igreja e em sua própria vida. Siga confiante na paz do nosso Deus e que Ele te abençoe, abençoe sua família e nos abençoe como igreja. Até mais.